Queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa conferência, que pela providência de Deus nós fomos convidados para ajudar na tradução e também na pregação da palavra. De fato, apesar de nunca ter estado aqui nesta igreja, desde a minha adolescência, ali com 15, 16 anos, eu já me lembro que acessava o site desta igreja para ler os livros traduzidos dos puritanos, de Richard Baxter. Então, sempre tivemos uma conexão com essa igreja e pela providência do Senhor, hoje nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. E é com grande alegria que eu, então, faço presente e trago também os abraços, a saudação da minha igreja lá, Igreja Presbiteriana da Herança Reformada, que muitos talvez conhecem, a igreja do reverendo Josafá, que ele plantou. Tive o privilégio de trabalhar com ele como pastor auxiliar e agora nós estamos pastoreando, pela graça de Deus, esse rebanho do Senhor. Antes de voltarmos a nossa atenção para o texto sagrado, para a pregação da palavra, eu gostaria de apresentar aos irmãos alguns livros muito importantes, alguns materiais especificamente para crianças. A verdade é que nós temos sido aqui no Brasil abençoados com muita literatura reformada, sendo traduzido, mas não muito material infantil, que ainda carece materiais bons, materiais reformados, do início ao fim, com uma linguagem sadia, bíblica, para instruirmos os nossos filhos. E tem tido um esforço nessa área considerável recentemente, que queremos aqui, então, apresentar alguns materiais. Primeiro, esse livro aqui da Katharine Voss, Histórias Bíblicas para Crianças, contadas por uma mãe a seus filhos. A Katharine Voss, ela é esposa do teólogo Gerhardus Voss, e ela escreveu esse livro, contando, como o título fala, Histórias Bíblicas para as Crianças, numa linguagem adequada. Um livro muito bom, excelente, que não tem nenhum deles imagens como vimos na exposição dos 10 mandamentos, imagens de nenhuma das pessoas da Trindade, nem mesmo do Filho. Então isso é um material adequado, saudável para usar na instrução dos nossos filhos. Tem também esse lançamento, Como Deus Mandou um Cachorro para Salvar uma Família, e outras histórias devocionais. Esse livro, na verdade, é uma série, são total, ao que parece, 5 livros, e esse já é o último da série que está sendo publicado especificamente pela Knox. É um material feito em parceria com o Dr. Joel Bick e Diana Clay. Conta histórias do cotidiano, mas que tem ali aplicações, princípios da palavra de Deus, muito adequado para crianças lerem, as que já leem elas mesmas, mas também os pais lerem para as crianças. E também aqui o CD. Esse CD é o segundo, que alguns irmãos, eu conheço a Caris, outros que certamente estão envolvidos nesse projeto, prepararam com hinos. O primeiro, acho que todos aqui devem ter, Quem Deus me fez para a sua glória, se eu não me engano, esse é o título do primeiro CD. O primeiro foi maravilhoso, com foco doutrinário nos catecismos, e esses são hinos. Olha, diz que é para criança, mas não é tanto para criança não, também, viu? O primeiro CD, eu escuto no carro, sem minha filha, eu sozinho, pela profundidade teológica, pela qualidade também na música. Eu tenho certeza que esse segundo CD vai na mesma linha, tá? Esse material, tudo ele está disponível lá embaixo, na livraria, nos estandes de vendas, e encorajo você a adquirir para seus filhos, mas também dar de presente para um neto, um sobrinho, alguém assim que certamente será edificado com material reformado, bíblico, para a edificação das nossas crianças, tá bom? E certamente muitos outros materiais estão lá disponíveis. Esses são os lançamentos. Outros estão lá na mesma linha. Então, meus irmãos, com o nosso propósito aqui nessa manhã, então, é trazer a palavra do Senhor, tarefa certamente muito mais desafiadora do que a tradução, mas confiamos pela graça de Deus e queremos expor a sua santa palavra. Eu gostaria então de convidar a todos a abrirem comigo a palavra do Senhor na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. Nós temos como tema da conferência a lei de Deus, a lei moral, como ética cristã.
Temos aprendido muito a respeito desse tema com o reverendo MacLeod. E hoje nós queremos, nessa oportunidade que o Senhor nos dá, considerar uma doutrina fundamental para que seja, de fato, possível que a lei tenha uma utilidade na nossa vida, para que ela possa ser aplicada e vivida. A verdade que é aqui apresentada para nós nesse capítulo é de suma importância. Vamos então acompanhar, mesmo assentados, porém com toda a atenção, reverência, temor, santo tremor, a leitura da palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 11. Vamos assim acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, orar, suplicando a Deus o auxílio do seu Santo Espírito na exposição da sua santa palavra. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, invocamos o teu precioso nome, ó Deus, como aquele que nos redimiu de todo o pecado. Movimos, ó Deus, ainda agora pela manhã, verdade é que nós temos recebido a tua lei no contexto da graça. A tua graça que nos salva, a tua graça que nos perdoa, mas também, como queremos ver, a tua graça que santifica. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa, nos dá clareza, nos dá discernimento, nos dá também a assistência do teu Santo Espírito, não apenas para expormos a tua palavra com fidelidade, mas também para transformar os nossos corações. Pois embora possamos alcançar os ouvidos, só o teu Espírito alcança e penetra o coração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e fazendo Cristo brilhar diante dos nossos olhos como aquele que é suficiente e aprazível para a nossa alma. Que o Senhor edifique a tua igreja, edifique a todos nós, a começar do teu servo, e em todas as coisas glorifique e exalte o teu Filho Jesus Cristo, o nosso único e soberano Senhor. Fica conosco, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pergunta que queremos considerar à luz do que temos ouvido com respeito à lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos. Talvez o grande elefante branco que está aqui diante de nós é: com que capacidade nós iremos, em algum grau, obedecer os mandamentos do Senhor? Talvez tenhamos ouvido aqui a respeito da lei moral e ainda vamos ouvir mais nos próximos encontros, e o que nós temos sido apresentados e confrontados
é que o padrão moral do Senhor é excelente, é perfeito, é elevado sobremaneira. E à luz da excelência do padrão moral de Deus, e à luz da nossa fraqueza e das nossas dificuldades da carne, da nossa condição de pecado, a pergunta é: como iremos nós obedecer tal lei? Será que apenas aquilo que estamos considerando hoje, ou melhor, nessa semana, nesta conferência, é um ideal utópico, apenas uma realidade inalcançável que não pode ser vivida na prática? Muitas vezes nós pensamos assim quando nos deparamos com a lei do Senhor, não é? Porém, quando olhamos a linguagem da palavra de Deus, em termos daquilo que Deus espera de nós, no nosso viver, à luz do seu mandamento, o que vemos é sim que é possível viver para Deus. A palavra fala, por exemplo, que devemos viver de modo digno do evangelho pelo qual nós fomos chamados. Como viver de modo digno do evangelho? A Bíblia fala, por exemplo, que podemos viver, pasme, para o inteiro agrado de Deus. Como? Podemos viver para o inteiro agrado do Senhor. A Bíblia fala em sermos irrepreensíveis, em sermos zelosos de boas obras. E por vezes, quando consideramos o padrão de Deus elevado e a nossa fraqueza, o que vemos é, talvez isso seja verdade para outros, mas não para mim. Minha fraqueza está diante de mim de forma muito sobressalente. E como poderei alcançar, obedecer em algum grau os mandamentos do Senhor? Meus irmãos, a resposta para essas perguntas está naquele elemento da salvação de Deus, da redenção de Deus, propriamente chamado de santificação. Nós sabemos que a santificação é o elemento da salvação pela qual o Senhor nos transforma para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo em obediência aos seus mandamentos. A santificação está em contraste com a justificação. A justificação fala daquilo que Cristo fez por nós, perdoando os nossos pecados. E a santificação fala em contraste com aquilo que é feito em nós, nos transformando de fato, nos fazendo obedientes à lei. A santificação responde a esse dilema. Porém, ainda assim, o que se percebe é que muitas vezes no nosso ensino a respeito da santificação, existe algo que percebe-se tem sido gravemente, eu penso, negligenciado. Quando pensamos em santificação, o que é que pensamos? A santificação progressiva. E de fato, é verdade. A santificação, ela é progressiva. Ela é uma luta diária, é uma batalha constantemente entre o espírito e a carne, para pouco a pouco, gradualmente, em dependência do Senhor, nós crescemos em santidade, crescemos em obediência, cada vez mais, a cada dia, nos conformando à lei do Senhor. A palavra fala sobre isso em Efésios 4, por exemplo, que fala do aperfeiçoamento dos santos, ou da edificação dos santos, isto é, desse crescimento, dessa santificação progressiva. Mas a verdade é que mesmo quando contemplamos que existe tal santificação progressiva, ainda assim contemplamos com um certo desânimo. Porque por vezes pensamos que o progresso que estamos fazendo é por deveras lento. Ou por vezes, na verdade, observamos na nossa própria experiência não um progresso, mas até mesmo quedas. Um regresso na santidade. Vemos o que Deus espera de nós, vemos a nossa fraqueza, vemos a nossa circunstância. E sim, existe aquela santificação progressiva, mas quando contemplamos a santificação, o que nós talvez unicamente nos identificamos é com aquele grande clamor de Paulo em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desânimo não. Talvez um clamor de desespero, de tristeza, de fraqueza pelas nossas quedas com respeito à obediência ao Senhor. Porém, meus irmãos, existe um outro aspecto da santificação que por vezes ignoramos e que é de veras consolador e que é de veras o fundamento para que haja algum progresso na santificação, aquilo que os teólogos têm chamado de santificação definitiva. Santificação
definitiva. A santificação definitiva, meus irmãos, como veremos com detalhes nessa mensagem, nessa manhã, não diz respeito ao processo de santificação, ao progresso diário, continuado de santificação, mas diz respeito a uma mudança real e definitiva, de uma vez por todas, na nossa condição e na nossa circunstância espiritual, com respeito ao pecado, com respeito à obediência para com Deus. A santificação definitiva nos ensina que em Cristo Jesus, nós, crentes, de uma vez por todas, veja, não um progresso, mas de uma vez por todas, de forma definitiva, fomos arrancados por Deus, tirados por Deus da esfera do domínio e da tirania do pecado, de forma que somos propriamente e realmente chamados de santos em Cristo Jesus. Uma mudança real, uma mudança vital, uma mudança definitiva, que aconteceu de uma vez por todas no nosso contexto, que nos habilita a sermos chamados por Deus, não apenas de justos pela justificação, mas de santos em Cristo Jesus. Como se dar isso? É isso que nós temos nessa passagem de Romanos 6. O apóstolo explicando pormenorizadamente esta realidade com respeito à santificação. E assim, então, meus irmãos, queremos considerar essa passagem sobre esse tema, a santificação definitiva, e queremos considerar 3 pontos. Primeiro, queremos considerar uma definição mais precisa do que vem a ser a santificação definitiva. Em segundo lugar, queremos olhar para o texto, voltando a atenção e fazendo uma exposição, vendo de onde essa doutrina é tirada desse texto, e queremos concluir com algumas pertinentes aplicações. Meus irmãos, a primeira coisa, então, que queremos ver é a definição de santificação definitiva. Esse tema, esse termo, santificação definitiva, reconhecemos, é um termo relativamente novo na história da igreja. Ele foi primeiramente usado, definido pelo teólogo John Murray, aquele que é um teólogo reformado escocês, nascido no final do século XIX, fundador do seminário de Westminster, professor na Universidade de Princeton, teólogo reformado, o qual, nos meados do século XIX, 1930, 40, ele escreveu um artigo falando da santificação definitiva, mostrando em várias passagens das Escrituras, especialmente em Romanos 6, como a palavra de Deus, por vezes, fala da santificação não apenas em termos progressivos, mas em termos definitivos, trazendo como a santificação como algo que aconteceu em nós. Esse contexto, esse termo, embora tenha sido cunhado por John Murray no século XX, ali no final do século XIX, apesar de não ter esse termo, já estava presente, óbvio, na história da igreja. Até mesmo dos nossos símbolos de fé. Se nós olharmos, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo sobre santificação, na seção 1, nós vemos essa ideia ali, os mesmos princípios ali expressos, embora não haja o termo santificação definitiva. Veja comigo, por exemplo, o que temos na Confissão de Fé de Westminster, na seção 1, no capítulo sobre santificação, diz o seguinte, acompanhe com atenção. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, veja, além disso são santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita, e o domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. Essa primeira parte do parágrafo fala da santificação definitiva, o qual veremos no capítulo de Romanos 6. E então, a Confissão de Fé prossegue falando da santificação progressiva depois, dizendo, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e elas são mais e mais vivificados e fortalecidos, e aí por diante. De modo que nesse parágrafo nós temos os 2 elementos.
os sendo santificados real e pessoalmente em virtude da morte e ressurreição de Cristo, mas também a santificação progressiva, que é o mais e mais se conformar à vontade de Deus. A mesma coisa nós encontramos no Catecismo de Heidelberg, também um documento histórico reformado. No Dia do Senhor 16, pergunta 43, nós temos: que outros benefícios recebemos do sacrifício e da morte de Cristo na cruz? A resposta é: pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele. Não um processo, mas algo definitivo, pois houve também um sepultamento. Não é uma morte gradual, mas uma morte já completa. Para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos, aí veja a possibilidade, possamos nos ofertar a Ele como sacrifício de gratidão. O Catecismo de Heidelberg, então, aponta para essa realidade como sendo aquilo que nos permite agora nos ofertar. Acho que agora ligou. Tá ligado. Vai acabar a bateria? Só um minuto, irmãos. O que vem a ser, então, continuando, a santificação definitiva? Olha, uma das formas boas de definirmos termos é primeiro dizendo o que não é, para que não haja confusão no nosso entendimento. A santificação definitiva não diz respeito ao fato de nós termos morrido pelos nossos pecados em caráter expiatório. Nós lemos aqui, tanto na Confissão de Fé, quanto no Catecismo de Heidelberg, quanto em Romanos 6, que nós morremos para o pecado. Isso não quer dizer que nós agora nos oferecemos a Deus para morrer pagando assim o preço do pecado, o salário do pecado e obtendo assim a nossa expiação, de modo algum. Nós sabemos que Cristo, ele é apenas o sacrifício suficiente para morrer pelos nossos pecados. Ele é que se entregou como oferta, pagando então o preço pelos nossos pecados. Não devemos confundir então com expiação. A santificação definitiva também não tem nada a ver com a ideia de perfeccionismo. Não está querendo aqui dizer que nós agora somos imunes a pecado ou que nós jamais iremos cometer algum pecado. Pelo contrário, Romanos 7 se segue de Romanos 6 e fala claramente a respeito da luta, do embate entre a carne e o espírito que ainda habita na vida do crente. Perfeccionismo, na verdade, foi um ensino errôneo, defendido até mesmo por John Wesley no passado, que mais tem a ver com a ideia de santificação progressiva. No perfeccionismo, John Wesley defendia que o homem pode progredir na santidade a tal ponto a alcançar aquilo que ele chamava de amor perfeito, o topo, e assim obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas a santificação definitiva não fala do progresso ou de alcançarmos o topo do progresso da santificação ainda nesta vida, diz respeito a algo diferente. A santificação definitiva, e aqui talvez seja um dos aspectos mais importantes para compreendermos o que não é que a santificação definitiva não é um mandamento. Nós estamos falando a respeito de lei, não é? Estamos falando a respeito de obedecer a Deus, de ordenanças de Deus, de mandamentos, de imperativos. E, de fato, a santificação diz respeito a obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas esse aspecto da santificação não diz respeito a um mandamento, a algo que nós vamos fazer, mas diz respeito a algo que foi feito em nós. Algo que foi feito por nós, que agora nos habilita a obedecer. Portanto, não é mais um mandamento que nós temos aqui, mas é uma verdade que, de fato, nos traz grande conforto, consolo e encorajamento para prosseguir
em obediência a Deus. O que é então a santificação definitiva de forma positiva? Santificação definitiva, meus irmãos, é uma nova condição espiritual que o crente, unido a Cristo, agora vive em relação ao pecado. O que o apóstolo nos fala aqui em Romanos 6 é que o estado do crente nessa nova condição de em Cristo Jesus é um estado totalmente diferente, totalmente radical em relação à obediência, em relação ao pecado. Ele não fala apenas aquilo que nós devemos fazer, mas ele fala aquilo que Deus fez por nós. E a linguagem que o apóstolo Paulo aqui fala da nossa condição com respeito ao pecado é que nós já morremos para o pecado. É isso que temos aqui no verso 1, não é? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Verso 2, veja, como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Essa é a condição nossa, queridos, enquanto crentes no Senhor. Nós não estamos mais, ou melhor, nós não estamos ainda como éramos, vivos para o pecado. Mas nós já morremos para o pecado. E não apenas morremos para o pecado, e como o apóstolo Paulo vai mostrar, nós agora estamos numa nova condição, estamos vivos para Deus. E o que isso significa para nós? De forma resumida, é que o pecado não tem mais domínio sobre nós. A nossa condição passada, a nossa condição fora de Cristo, com respeito à lei, é uma condição desesperadora. Não apenas porque o homem já violou a lei, não apenas porque agora a condenação e a ira está sobre ele por ter violado a lei, mas também porque o homem está com uma marra debaixo da tirania do pecado. Que ele não nem sequer tem como tentar obedecer à lei do Senhor. E é essa a nossa condição enquanto crentes em Cristo Jesus. É isso que o Senhor está nos dando. Um padrão moral, o qual é para nós impossível, em algum grau, de ser obedecido e seguido de modo nenhum. Mas o apóstolo aqui, ele nos diz claramente que nós, a nossa condição, não aquilo que fazemos, veja, mas o nosso estado, a nossa realidade, o qual iremos desenvolver mais ao longo da exposição, é uma condição de libertos do domínio e da tirania do pecado. E como vemos isso no texto? O texto não apenas vai mostrar essa verdade, mas vai trazer iluminação e detalhes sobre o que isso significa. Meus irmãos, quando voltamos a nossa atenção para o texto, precisamos considerar não apenas aquilo que é dito em Romanos 6, mas até mesmo o contexto do que Paulo está desenvolvendo ao longo da carta. Os irmãos sabem que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o seu grande tratado a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, no qual ele mostra a necessidade que temos do Evangelho, nos capítulos 1 a 3, mostrando que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, estamos debaixo da ira do Senhor. E a partir do meado do capítulo 3 até o capítulo 5, ele mostra a doutrina da justificação pela fé, um elemento do Evangelho pelo qual nós obtemos o pleno perdão de nossos pecados. E de fato o apóstolo Paulo, ele rasga o seu coração quando ele fala da justificação pela fé. Ele fala com grande exaltação a respeito dos méritos de Cristo, suficientes para nos perdoar de todos os pecados, absolutamente todos. Não há pecado que nos possa arrastar para o inferno se estivermos na graça em Cristo Jesus, pois ele nos perdoa a todos. Interessante que quando chega no capítulo 5, ele leva essa discussão da graça e do perdão e do amor e do evangelho a um patamar elevado quando ele compara Cristo e Adão. Adão, de fato, foi aquele, o nosso representante, que trouxe desgraça sobre toda a raça humana. Nós lemos em Romanos 5 que pelo pecado de Adão entrou o pecado no mundo. Não apenas Adão pecou, ele mesmo, e não apenas porque ele pecou, ele trouxe a culpa do pecado sobre ele e sobre todos nós,
mas por Adão ter pecado, ele diz, é como se Adão abrisse a porta para o pecado, aqui personificado como uma pessoa, entrasse no mundo, no bom mundo de Deus, na sua boa criação, sem pecado, e agora o pecado faz morada neste mundo. O pecado agora é uma existência, é uma realidade inescapável. Nenhum de nós agora pode fugir do pecar. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo traz. E no capítulo 5 ele fala da lei. Ele diz que quando a lei apareceu, a coisa ficou ainda pior. Ele diz que quando a lei surgiu para avultar o pecado. É aquele segundo propósito da lei que nós temos aprendido, que é mostrar o nosso pecado e nos levar para Cristo. A lei faz isso. Para o homem natural, para o homem que está em Adão, unido a Adão, não em Cristo, a lei só serve para condená-lo ainda mais, para tornar o seu pecado ainda mais saliente, ainda mais escandaloso, ainda mais ofensivo. Mas diante disso, o que é que o apóstolo Paulo responde naquela grande passagem que todos sabemos de cor? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda nessa condição, onde o pecado está salientado pela lei, evidenciado pela lei, e o pecado abunda terrivelmente, a graça é suficiente. Ela é superabundante. Ela nos perdoa de todos os pecados. Nos justifica. De modo que não há pecado algum que possa nos levar para o inferno se estivermos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, aqui chegamos no capítulo 6. Pois aqui agora no capítulo 6, o apóstolo ele traz a seguinte objeção. Se de fato a graça é tudo isso, se de fato a graça é mais do que suficiente, superabundante para perdoar todos os pecados, para que então eu vou deixar de pecar? Para que eu vou me preocupar, me angustiar com toda essa luta entre a carne e o espírito? Por que não aproveitar o melhor dos dois mundos? Pecar aqui e depois ser perdoado e estar nos céus. A graça permite isso, não? O apóstolo Paulo, meus irmãos, então ele responde isso no capítulo 6. É isso que temos, não é? Aqui no capítulo 6, acompanhem comigo, ele diz o seguinte, que diremos, pois, tendo falado da graça como perdoadora, como suficiente para nos justificar, que diremos, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como disse o reverendo MacLeod, o apóstolo Paulo falando, dando essa resposta em outro contexto, ele diz, é ridículo tal pensamento que o crente possa, tendo recebido a graça, permanecer no pecado. Mas qual a razão? Qual a razão pela qual o crente não pode permanecer no pecado? Que resposta, que explicação você daria a alguém para justificar isso? O crente não pode viver no pecado. Talvez você pudesse dizer o seguinte, isso não é possível por conta de que Deus odeia o pecado. De fato, Deus odeia o pecado. E se nós servimos a Deus, nós não vamos amar e fazer aquilo que Deus odeia, não é? Vamos procurar lutar contra o pecado. E essa é uma verdade, poderia ser uma resposta válida. Talvez você pudesse apontar para os benefícios da lei. E de fato a lei traz grandes benefícios. Foi lindo quando o reverendo MacLeod disse que é na lei, é na obediência da lei, que encontramos felicidade. Talvez você pudesse dizer isso. Vai permanecer no pecado para quê? Para trazer ruína sobre si mesmo? Para trazer infelicidade sobre si mesmo? Não. Agora que Deus abriu os nossos olhos, nós aprendemos que é na obediência que está o caminho da felicidade plena e do obedecer a Deus. Tudo isso poderiam ser respostas válidas. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma outra resposta. Ele nos apresenta aquilo que nós chamamos de a santificação definitiva. Ele fala que o crente que está debaixo da graça, ele não tem outra opção senão abandonar o pecado. Porque ele já, de uma vez por todas, morreu para o pecado. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está refutando aqui é aquela heresia já apresentada pelo reverendo MacLeod ao longo das suas exposições chamadas do antinomianismo. É aquela mentalidade onde diz, porque eu estou com a graça, eu posso rejeitar a lei. Antinomianismo quer dizer isso, anti, contra, nomos, lei. Contra a lei, não me importo com a lei, eu rejeito a lei, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Vamos seguir assim.
E a verdade, se formos honestos, é que muito embora nós intelectualmente rejeitamos o antinomianismo, existe no nosso coração uma tendência antinomiana. Sonhe o seu coração. Quantas vezes nós não pensamos no momento de tentação, no momento de dificuldade, Deus perdoa. E uso isso como argumento para ir lá e pecar. Não tem nada não. Depois a graça me cobre. Talvez isso não seja dito assim, nesses termos tão horrendos e absurdos, mas nós sabemos que essa mentalidade está por trás. Não? Afinal de contas, não é um pecado mortal. Afinal de contas, não é um pecado pelo qual não tem arrependimento. Eu posso me arrepender depois. O apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem aqui. E ele rejeita. E ele explica por que a graça não pode ser abusada dessa forma. Mas a graça, pelo contrário, nos traz uma nova realidade pela qual só podemos obedecer a Deus. Pois essa é a nossa nova realidade. Porque a graça nos libertou em Cristo Jesus definitivamente. O que o apóstolo vai mostrar é que ele não apenas nos libertou da culpa do pecado para a justificação, mas ele também nos libertou do domínio do pecado para a santificação. E isso é o que chamamos de santificação definitiva. É a quebra da tirania e do domínio do pecado sobre nós, no qual o Senhor nos liberta, tira as nossas amarras e diz agora, vai e me obedece. Pois agora você não está ainda mais preso ao pecado. E de que forma o apóstolo apresenta essa verdade? Meus irmãos, queremos apresentar aqui 3 doutrinas importantes para fundamentar a doutrina da santificação definitiva. A primeira coisa que ele nos apresenta aqui, logo no verso 3, é a doutrina da união com Cristo. Veja aqui no verso 3, ele diz o seguinte, do verso 2 ele fala, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. E veja o que ele diz aqui agora no verso 3, acompanhe comigo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. A primeira coisa que ele traz aqui é aquilo que ele já fala, temos a tendência de ignorar e de esquecer. É que nós fomos batizados em Cristo Jesus. O batismo aqui nós não iremos detalhar o significado aqui, pois não é esse o foco da nossa mensagem, mas estar aqui representando a nossa experiência de conversão. E ele diz que nessa experiência algo aconteceu. Estamos em Cristo Jesus. Unidos a Cristo Jesus. E essa, meus irmãos, é uma doutrina fundamental, basilar, pelo qual ele irá desenvolver a doutrina da santificação definitiva. Por meio do qual nós podemos até sequer pensar em um dia conseguir obedecer a Deus. É pelo fato de que estamos unidos a Cristo. Essa união com Cristo é uma doutrina que fala do relacionamento entre Cristo e o crente. Ele não é apenas o nosso líder religioso, o nosso representante nos aspectos de espiritualidade. Cristo é um com o crente. Ele experimenta o crente com Cristo uma união real, vital, espiritual, indissociável, não existe separação. Quantas figuras de linguagem a Bíblia usa para falar disso? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é o marido, nós somos a esposa, do qual, pela união, agora compõe uma só carne. Eu sou dele, ele é meu. O fato, meus irmãos, é que Cristo e o crente, eles são unidos de forma inseparável. De modo que aquilo que diz respeito a Cristo, diz respeito a nós também. Aquilo que Cristo fez, ele fez por nós. Aquilo que ele sofreu por nós. Aquilo que ele recebeu de glória e de honra e de benefícios enquanto mediador, nós recebemos nele. Essa é a doutrina vital, fundamental, tão importante, não é? Para compreendermos, na verdade, toda a salvação. Essa união com Cristo, na verdade, ela existe em termos concretos desde toda a eternidade. É porque nós estamos unidos a Cristo desde antes da fundação do mundo que nós somos eleitos. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios? Que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo.
É porque nós fomos separados pelo Pai e dados a Cristo que nós somos eleitos. Mas essa união com Cristo, ela é experimentada por nós. Ela é desfrutada e concretizada na nossa experiência a partir do momento em que cremos. Quando cremos no Senhor, exercemos a fé, a nossa vida agora ela deve ser vista como em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala a respeito da sua própria vida. Um dos versos que eu reputo mais lindos da palavra de Deus. Em Gálatas 2, verso 19, quando fala, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo, nesse verso, ele fala da sua experiência de conversão. Não sou mais eu. Agora existe um novo eu, é Cristo. Eu e Cristo somos um. E esse viver que eu vivo é pela fé. É pela fé que eu estou unido a Cristo. Ele é meu, eu sou dele. E que coisa maravilhosa. Contemplar isso, que não há separação entre nós e Cristo. O que aconteceu a ele, acontece a nós. A união com Cristo é a base da eleição. Entendemos isso, Efésios 4. União com Cristo é a base da justificação. É porque nós estamos unidos a Cristo que Ele pode receber os nossos pecados como dele. E nós podemos receber a justiça dele como nossa. Mas o que nós tendemos a ignorar é que a união com Cristo é a base da nossa santificação. É a base pela qual nós podemos obedecer à lei. Porque nós estamos unidos a Cristo, nós estamos mortos para o pecado. União com Cristo é a primeira doutrina que ele nos apresenta, fundamental. Mas da união com Cristo, ele desenvolve dois outros aspectos. Da união com Cristo, nós temos a comunhão com a sua morte. É isso que ele nos traz no verso 3, não é? Ora, porventura, ignorais todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Cristo morreu. Estamos unidos a Ele. Isso significa de que, de alguma maneira, nós morremos também. Morremos com respeito à justificação. A nossa morte, que deveria vir sobre nós como salário do pecado, recaiu sobre Ele. Ali morremos na morte dEle. Mas também morremos, é o contexto do apóstolo Paulo, com respeito à santificação. E o tema da morte de Cristo como sendo nossa, meus irmãos, é a ênfase dessa passagem. Veja que 5 vezes, pelo menos 5 vezes, o apóstolo Paulo enfatiza essa realidade. Primeiro no verso 3, fomos batizados na sua morte. Depois no verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Novamente, verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. E verso 8, já morremos com Cristo. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo quer trazer aqui para nós. Uma verdade de que na morte de Cristo, nós também morremos. Não a morte gradual, não é isso que ele está falando aqui, daquilo que chamamos de mortificação de pecados. Da morte progressiva, do morrer dia a dia para os nossos pecados, no qual nós vamos morrendo cada dia, morrendo para a nossa vontade e abraçando a vontade de Deus em vivificação. Ele está falando de uma morte que aconteceu de uma vez por todas e completa. Qual a evidência disso? Ele diz que nós não apenas morremos com Cristo, mas que fomos sepultados com Cristo. O sepultamento, meus irmãos, marca a conclusão da morte. É o momento onde a morte está selada. É assim na nossa experiência, não? Nós sepultamos um ente querido, o ente querido morre. É o sepultamento que talvez seja o momento mais doloroso. Porque é no sepultamento, quando de fato o corpo é colocado na sepultura, que fica evidente para nós que acabou. Que agora estamos nos despedindo daquela pessoa. Marca a conclusão da morte. E assim foi com Cristo, ele foi sepultado, ele não apenas morreu de mentirinha, ele morreu de verdade, foi colocado numa sepultura, e adivinhe, quando ele foi colocado lá, nós também fomos com ele. Fomos sepultados com Cristo. E qual o significado dessa união com Cristo na sua morte?
Há dois pontos aqui que ele nos apresenta, que vão nos trazer luz sobre o que isso significa para a nossa vida em termos da santificação. A primeira é falando do significado dessa morte para o próprio Cristo. Veja no verso 10. Acompanhe comigo. No verso 10, falando da morte de Cristo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois quanto a ter morrido, Cristo, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, ele vive para Deus. Primeira coisa, então, que precisamos compreender quando olhamos a nossa união com Cristo na sua morte e a implicação disso na nossa vida de santidade é entender o significado da morte do próprio Cristo. E o que o apóstolo Paulo aqui nos fala é que quanto ao pecado, ele morreu de uma vez para o pecado e agora ele vive para Deus. Como assim? Cristo antes não vivia para Deus? Antes da sua morte, antes da sua ressurreição? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? É claro que não. Nós sabemos que Cristo Jesus viveu sempre para Deus. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou, disse o Senhor Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, antes da sua morte, da sua encarnação até a sua crucificação, Cristo viveu debaixo do domínio do pecado. Não que ele pecou. Ele jamais pecou. Mas o fato é que ele entrou em um mundo, ele encarnou em um mundo dominado pela tirania do pecado. Isso era um grande peso para ele, não era? Muito embora Cristo jamais sucumbiu perante o peso do pecado, ainda assim era um peso. Em vários sentidos. Era um peso pelo fato dele viver num contexto onde há dor, onde há tristeza, onde há lágrimas, onde há sofrimento, onde há privação, onde existem limitações de toda sorte, todas elas que têm a sua raiz no fato de existir o pecado no mundo. Mas talvez ainda mais forte o fato da tentação. Cristo foi tentado. Isso não foi fácil para Cristo. Ele venceu a tentação como nosso herói. Mas ele foi tentado em tudo na sua vida. Os 40 dias que ele esteve lá sendo tentado pelo próprio Satanás não foram dias fáceis. Diz o texto de Marcos que após ele passar esses 40 dias, anjos vieram para sustentá-lo e servi-lo. Tamanha aflição daquele momento. Ele viveu, meus irmãos, numa esfera de pecado. Mas aqui diz que ele morreu para o pecado. Ao morrer na cruz, ele sai daquele ambiente tão caracterizado por Adão, pelo pecado original, e ele está liberto de todo aquele peso, de toda aquela angústia. Ele carregou o pecado até o fim, e ao morrer ele tira o pecado, e agora ele está livre para viver para Deus. Não como se ele antes não vivesse para Deus, mas agora ele vive para Deus sem o peso do pecado. Meus irmãos, de fato, podemos enxergar o pecado como tendo agarrado os braços de Cristo. E, em certo sentido, o arrastou para a morte, não foi? O pecado fez isso. Talvez um dos versos mais enigmáticos das Escrituras é quando diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado. Mas houve com Cristo uma identificação com o pecado de tal maneira que ele não pecou, mas ele experimentou, conheceu isto, a ponto dele ser reputado como maldito por conta do pecado. Ele morreu para tudo isso. E agora ele não está mais debaixo dessa esfera. E a mesma coisa agora se aplica a nós. Com respeito à nossa união com Cristo. Quando ele morreu e foi liberto do pecado como um peso posto sobre ele, nós também morremos também. E é isso que ele diz para nós no verso 6, veja. Aqui ele explica o significado de estarmos unidos com Cristo na sua morte, com respeito a nós agora. Vamos ler a partir do verso 5, ele diz o seguinte: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, veja, preste atenção. Primeiro, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Esse é o primeiro elemento do que significa estar unido com Cristo na sua morte com respeito ao pecado. E quando lemos o relato da crucificação,
Nós estamos lendo o relato não apenas da crucificação do nosso Salvador, mas estamos lendo o relato da crucificação do velho eu. Quem é o velho homem? O velho homem é quem eu era antigamente. É quem eu era em Adão. É quem eu era quando vivia debaixo do jugo e da tirania do pecado inaugurado por Adão, que inaugurou o reino do pecado e da morte. Vivíamos em grilhões. Vivíamos debaixo da tirania e do jugo do pecado, e o pecado fazia parte do nosso cotidiano, da nossa existência, de tal maneira que poderíamos dizer que nós vivíamos em pecado. Assim é o velho homem. E que ânimo temos? Ou melhor, que capacidade, que poder temos de obedecer qualquer coisa, se o velho homem ainda está aqui presente? Se o velho homem ainda é o homem, na verdade, não o velho, mas o atual. Mas o que o apóstolo Paulo aqui nos diz é que o velho homem, ele está crucificado, sepultado, morreu, não existe mais. Você agora, em sentido algum, está identificado com Adão. Você é de Cristo. E se você é de Cristo, você morreu com Ele. Você mudou. O velho homem, uma nova realidade. De modo que quando o pecado agora, ele se apresenta a nós na sua tentação, na sua sedução, na sua concupiscência, ele apresenta como um estranho. Não mais alguém que se faz presente na nossa vida, que tem morada, que é nosso camarada, que é alguém que conhecemos desde a infância, ele nosso amigo, mas faz parte de uma vida pregressa, de um homem velho, qual rejeitamos e não reconhecemos mais. É interessante considerar isso. Imagina o pecado vindo lhe seduzir. E você dizer para ele, você está me confundindo com o velho homem. Eu não sou mais quem eu era. Quem eu era, que amava o pecado, amava a desobediência, rejeitava a lei de Deus, não tinha prazer na lei de Deus. Esse homem, adivinha, já era. Está morto, crucificado, sepultado com Cristo Jesus. Não muda a perspectiva quando contemplamos isso? Não muda a forma de enxergar a luta contra o pecado e o dever de obedecer à lei de Deus? Essa é a primeira coisa que ele nos apresenta. O velho homem foi crucificado. Nele não há vida, não há sinais vitais. Mas também ele fala aqui no verso 6, veja, um outro aspecto dessa mesma, outra perspectiva da mesma realidade. Sabendo isto, veja, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Ele não fala aqui de uma destruição gradual. Mas ele está falando aqui de um corpo do pecado que foi destruído, que foi acabado, que foi eliminado de uma vez por todas. Poderemos dizer aqui que não é apenas o nosso velho eu, mas é a nossa velha natureza. O corpo do pecado, aquele homem que tinha suas paixões voltadas para a carne, que tinha sua mente escravizada à satisfação do eu, que tinha os seus membros entregues como oferta e sacrifício para a satisfação da própria vontade do pecado e desprezo à vontade de Deus. Esse homem foi destruído, este corpo de pecado foi acabado, destruído. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos novas afeições. Aquelas afeições mudaram com respeito ao nosso trato passado. E para quê? Ele diz aqui no final do verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. É isso que é santificação definitiva. É a nossa carta de alforria com respeito ao pecado. Fora de Cristo Jesus, somos escravos do pecado. E a lei moral é sim uma utopia inalcançável. Não existe a possibilidade de obedecer nenhum mandamento sequer na sua essência. Mas porque fomos unidos a Cristo, nós temos a nossa carta de alforria.
Fomos libertos do domínio da tirania do pecado. Quantas vezes nós nos enxergamos como se fôssemos escravos do pecado? Embora crentes. Será que pode tal coisa? Será que pode alguém dizer, não, esse pecado aqui me domina, é um pecado que eu jamais vou conseguir fazer algum progresso, ou meu progresso é tão pífio, ou eu não consigo obedecer, esse é um mandamento que não dá para mim. Será que pode existir isso? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Por acaso ignorais que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados com Ele na sua morte, e que o velho homem passou, e que o corpo do pecado foi destruído, e que não servimos ao pecado mais como escravos? Não ignore isso. Primeira realidade que ele traz. União com Cristo, união com Ele na sua morte, mas tem um aspecto positivo também. Não fomos unidos com Ele apenas na sua morte, mas também fomos unidos com Ele com respeito à sua ressurreição. É isso que ele diz aqui no texto, não é? Veja, por exemplo, o verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O aspecto positivo que ele nos apresenta aqui. Nós não morremos, meus irmãos, para morrer, para ficar sepultado. Cristo não morreu para ficar numa sepultura, numa caverna, com a pedra posta. Ele morreu para nascer de novo, para ressuscitar dentre os mortos pela glória do Pai, como é dito aqui, para a nossa justificação, mas também, é isso que é um aspecto que é imensamente ignorado, ele ressuscitou para a nossa santificação. Para ele, diz respeito o quê? Pois agora ele vive para Deus. É a mesma coisa com respeito a nós. Tendo ressuscitado juntamente com Cristo, agora nós não mais vivemos para o pecado, vivemos para Deus. É isso que é dito a respeito de Cristo. É isso que é dito a respeito de nós. Uma nova vida totalmente diferente. Um novo homem que ressurge da sepultura de Cristo Jesus. Que nasceu com Ele lá. E que nasce liberto das amarras do pecado, mas agora escravizado. A quê? A lei de Deus. O que é viver para Deus? Se não fazer a sua vontade. Se não viver para a glória do Senhor. Se não dizer com Cristo Jesus, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Isso muda completamente, não é? Nós não estamos aqui ouvindo a respeito da lei moral como sendo algo estranho, algo impossível, uma proposta nova, meio utópica, meio inalcançável. Não, estamos ouvindo a respeito de algo que faz parte do nosso novo ser. Uma nova vida que vive para Deus, que se dedica ao Senhor, que vive para a sua glória. E essa também é a ênfase dele aqui, não é? Ele fala no verso 4, fomos sepultados com Ele pela morte, na morte e pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 8, repete, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O futuro aqui que temos no verso 8, quando ele fala como morremos com Cristo, com Ele viveremos no futuro, não diz respeito à ressurreição final, mas diz respeito à certeza do que ele está falando aqui. Certamente, se já morremos, também viveremos. É um futuro que traz a ideia de certeza. Algo que concretizou. O verso 11 traz essa verdade concretizada. Se morremos com Ele, estamos vivos para Deus. Com nova disposição, novo ânimo, uma mente renovada, um coração inclinado para fazer a vontade de Deus. O que nasce da sepultura é um santo em Cristo Jesus. É verdade que o pecado ainda está ali, como intruso, mas está ali. E a luta é real.
Romanos 7 vai trazer o outro lado da moeda. A angústia da luta. Mas é num contexto absolutamente diferente. Diferença entre trevas e luz. É a diferença entre aquele que morreu e ressuscitou com Cristo e aquele que jamais esteve unido a Ele, que esteve em Adão com respeito ao pecado. A lei moral agora é nossa empolgação. É o grande projeto de vida de todo aquele que nasceu de novo. É a santificação. É viver para o Senhor. É viver para a glória dEle em todas as coisas, que comais, que bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E isso aconteceu de uma vez por todas. O progresso na santificação, ele ocorre neste contexto, dessa mudança radical que ocorreu na nossa vida. Eu gostaria, meus irmãos, de trazer por último algumas aplicações para os irmãos a respeito dessa passagem. A primeira aplicação imediata, que é aquilo que o apóstolo Paulo tem dito, já disse no verso 1 e 2, é que jamais devemos usar e abusar da graça de Deus para justificar pecado. De fato, a graça é maravilhosa, a graça perdoa, Deus é misericordioso, Ele tem prazer em perdoar, Ele não resiste ao clamor dos seus filhos, e Ele concede o arrependimento, concede o perdão. Mas quando usamos a possibilidade e a certeza do perdão de Deus como um argumento para eu vou e peco e está tudo bem, porque depois eu peço perdão, isso apenas mostra ou que nós ainda não compreendemos o que significa a graça de Deus, ou que talvez ainda sequer nascemos de novo e ainda somos aquele velho homem que não é velho, que é atual e que faz uso carnal da graça de Deus. 1 João capítulo 3, verso 6 diz para nós que aquele que permanece nele não vive em pecado. Aquele que está unido a Cristo, que já morreu para o pecado, já ressuscitou para uma nova vida, não permanece no pecado, rejeita o pecado, odeia o pecado, e a graça não é um estímulo para pecar, pelo contrário, a graça é o poder que nos liberta para obedecer. E sem ela não há possibilidade de obediência. Jamais use a graça do Senhor com este propósito. Em segundo lugar, como aplicação, considere sempre que esta é a sua realidade nova. É isso que ele nos diz no verso 11, não é? Esta é a primeira aplicação que o apóstolo Paulo faz depois de apresentar aquilo que chamamos de santificação definitiva. O que é que ele diz no verso 11? Considerai-vos, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus. Isto é, na sua luta diária contra o pecado, na sua interação com as tentações e com as dificuldades que você enfrenta para obedecer à lei, não perca de vista esta realidade. Considere, não esqueça, não ignore, como ele falou no início, que você, de uma vez por todas, já morreu para o pecado, está vivo para Deus em Cristo Jesus. Pensei numa ilustração para trazer essa ideia aí. Imagine uma pessoa que é cega e que passou muitos anos andando com ajuda de outras pessoas, talvez com um óculos escuro, usando uma bengala para encontrar o seu caminho. E aquela pessoa, pelo avanço tecnológico, conseguiu ser submetida a uma cirurgia e agora recupera a visão. Ela não está mais em trevas, ela está na luz. Mas talvez essa pessoa, ao dormir e acordar, a primeira coisa que ela faça seja, ela não abre os olhos. Mas ela não está habituada a isso. Ela pega a sua bengala e continua a andar com a bengala. Considere isso. Você foi curado. Sua realidade mudou. Seu contexto mudou. Você não é mais o mesmo. Você não está sujeito agora à escravidão das trevas. Você foi trazido para a luz. Abra os olhos. É isso que ele nos diz aqui nesse verso 11.
Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E no seu andar diário, lembre-se disso. Lembre dessa cirurgia, por assim dizer. Ou melhor, de termos mais dramáticos, porque não é apenas uma cirurgia, mas da morte completa e ressurreição que Cristo operou na sua vida. Na sua própria morte, pela união com Ele, pela fé. Quantas vezes ignoramos isso? Quantas vezes parece que enfrentamos a vida cristã como se fôssemos qualquer um? Como se não estivéssemos unidos a Cristo. E pensamos que a dificuldade que nós temos para obedecer é a mesma que talvez um ímpio tivesse, que não há diferença alguma. Existe uma diferença radical, a qual jamais podemos perder de vista. Isso é um consolo para nós, irmãos. Quantos de nós, por vezes, não já dizemos, é impossível eu vencer certos pecados? Não é não. Possível sim. Não apenas é possível, é necessário. Porque você já foi morto para o pecado. Está vivo para Deus. Se você é iracundo, ou melhor, era o seu velho homem, Deus lhe pode fazer uma pessoa mansa. Por causa disso. Se éramos adúlteros, agora podemos andar em pureza. A santidade é possível. É possível viver para o inteiro agrado de Deus, como Ele mesmo fala na sua palavra. É possível viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, como Ele fala na sua palavra. É possível viver como irrepreensíveis, como Ele fala em sua palavra. É possível sermos zelosos de boas obras, como Ele fala em sua palavra. É possível, como diz o salmista, obedecer os seus mandamentos à risca, como Ele fala em sua palavra. É possível ter a nossa justiça muito superior à dos escribas e fariseus, como Jesus Cristo fala em sua palavra. Verdade que a perfeição está reservada para o porvir. Mas a santidade é necessária, possível, pois sem ela, como diz o autor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Você ainda usa esse tipo de justificativo? Jamais vou vencer tal pecado, é um calo, é uma dificuldade minha particular, e portanto, tenha paciência comigo. Verdade, a paciência é necessária. Deus é longânimo, paciente, Ele trabalha em nós. Mas considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa passagem nos mostra também o amplo escopo da obra do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, quando olhamos para Cristo Jesus, olhamos, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que perdoa os meus pecados, ponto. De fato, isso é verdade. De fato, há uma glória sobreexcelente no perdão de pecados, mas Cristo não é apenas aquele que perdoa pecados, Cristo é aquele que liberta dos pecados. É verdade, a santificação ela é uma obra operada pelo Deus triuno. No Pai nós temos a sua vontade revelada na sua santa lei. No Espírito Santo, o qual nós não contemplamos nessa passagem, o apóstolo Paulo irá desenvolver em Romanos 8, é aquele que habita em nós, nos faz templo do Espírito Santo e nos conforma à imagem e semelhança de Jesus Cristo, é quem nos ajuda, ou quem, no qual, melhor não nos ajuda, no qual nós temos dependência absoluta para a santificação progressiva, mas Cristo é aquele que nos fez morrer para o pecado e viver para Deus. Quantas vezes ignoramos o aspecto cristológico na santificação? O apóstolo Paulo diz, não ignore não. Considere isso. A obra de Cristo nos liberta do pecado. Eu lhe pergunto, que diferença Cristo faz na sua vida? Você se chama cristão? A sua vida é uma nova vida? Você vive verdadeiramente em novidade de vida? O velho eu, o velho homem já passou, o qual não tem mais nada a ver com o novo homem? Se Cristo não fez tanta diferença assim, ou não faz tanta diferença assim na sua vida, no seu modo de viver, talvez é porque Cristo não está na sua vida. Porque se somos cristãos, temos uma nova vida. E é isso que Cristo faz aqui. Paulo nos mostra a amplitude
da obra do Senhor Jesus Cristo, que vai até mesmo além da justificação e santificação, não é? Todos os benefícios que fluem da redenção, da justificação, santificação, regeneração, adoção e até mesmo glorificação, todas elas têm o nosso fundamento na união com Cristo. Glória ao nosso Salvador, que elevado Ele é, que poderoso Ele é. Iremos continuar amarrados e escravizados ao pecado? Como diz Paulo, que já citamos aqui, logo já não sou eu quem vive, Ele vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo morreu por mim. E eu gostaria de trazer uma última aplicação com respeito ao evangelismo. Olhe como essa verdade pode nos ajudar para o evangelismo. Quantas vezes pessoas dizem, quando falamos de Cristo, falamos da igreja, do servir ao Senhor e de vir à igreja para ouvir a palavra, algumas pessoas nos dizem assim: bom, eu até tenho interesse, mas eu não posso ir do jeito que eu estou. Na verdade, eu preciso primeiro abandonar certas práticas na minha vida, pois como é que eu vou para a igreja do jeito que eu estou? Porém, tal pessoa ignora que ela não tem como mudar sem Cristo. Que ela não tem como estar liberta de pecado sem ter sido primeira unida a Cristo e ter morrido com Ele, ressuscitado em nova vida. O que devemos dizer para essa pessoa é: venha do jeito que está. Primeiro, porque Cristo lhe perdoa. E segundo, porque apenas Cristo pode lhe transformar. E é nele que você vai experimentar a transformação. Não pense que você pode... Alguns pensam, eu vou ser bom para merecer os céus. Outros pensam, eu vou ser bom não para merecer o céu, mas para merecer Cristo. É Cristo que nos faz bom. É Cristo que nos santifica. Logo devemos vir para Ele, reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, mas que nele nós damos muito fruto. Glória seja dada ao nosso Salvador, que tem operou tal transformação na nossa vida e continuará a operar. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, aquele que começou boa obra em nós, nos justificando, nos santificando, nos libertando do domínio do pecado, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez, curvar a nossa fronte e pedir a Deus a sua bênção. Santo Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela obra suficiente do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da sua morte e ressurreição, pelo qual, unidos a Ele, nós estamos libertos da tirania e do domínio do pecado. E assim, ó Deus, possamos considerar isso. Jamais perder de vista o que Ele tem feito por nós, nos perdoando e nos libertando de todo domínio. E assim possamos experimentar, viver verdadeiramente em novidade de vida. Abençoa-nos, ó Deus. Nos sustenta, pois sem Ti nada podemos fazer. Que toda a glória seja dada ao Teu santo e precioso nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.